A liberdade,
Senhora vice-governadora, senhor prefeito, Anselmo, senhores parlamentares federais que me acompanham nessa viagem, parlamentar estadual, vereadores, senhores comandantes da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina, senhoras e senhores, boa tarde! Boa tarde! Bom, eu tenho que fazer isso porque, já que eu recebi a incumbência de falar a todos nesse horário que a gente considera o horário nobre, né, após o almoço, existe uma tendência, né, irreversível a que os olhos se fechem, né, e a cabeça caia para um lado. Então eu vou tentar mantê-los despertos aqui, não vou falar muito, né, acho que uma meia hora aqui eu consigo transmitir as principais ideias que são o grande objetivo da minha estadia aqui nessa cidade, além de ter visitado uma das grandes empresas que aqui se encontra, né, conhecendo um pouco mais de Jaraguá e conhecendo também os problemas que afligem, né, aqui a essa cidade. Nós vivemos um mundo em grande transformação, um mundo que nos últimos 50 anos, por meio de uma revolução tecnológica, né, que a cada dia nos faz olhar para trás e ver o que era bom e novo ontem, hoje já ficou velho. Os historiadores colocam essa revolução como tendo iniciado no ano 1500. E 1500 é um ano especial para a gente, né? O ano do descobrimento do nosso Brasil. E é importante a gente lembrar que aquela pequena nação europeia, os portugueses que se lançaram ao mar, eram os grandes inovadores e os grandes usuários da melhor tecnologia de então. Quando, ali no século XV, o infante Dom Henrique construiu a escola de Sagres, né? A escola de Sagres, diz um amigo meu, né, era a NASA daqueles tempos, porque lá ele reuniu os melhores matemáticos, os melhores cartógrafos, os melhores geógrafos, né, os melhores astrônomos e os melhores construtores de barco. E eles inovaram. Inovaram usando os melhores experimentos, como a bússola, a pólvora. Inovaram construindo a caravela, que era uma nau de velas quadradas e triangulares e que lhe permitia navegar contra o vento. E inovaram ao enfrentarem o mar tenebroso, descobrirem o caminho marítimo para as Índias, mapearem a costa ocidental da África e chegarem ao nosso Brasil. Então, nós, brasileiros, nascemos sob a égide da inovação e do empreendedorismo. Isso tem que ficar claro para a gente. Então, esse mundo da revolução tecnológica se acentuou demasiadamente nos últimos anos, não é? Com a velocidade dos novos experimentos, das inovações chegadas, não é? E da radical transformação em termos de comunicações. Não faz muito tempo, não é? 40 e poucos anos atrás, que eu era um jovem aspirante, tenente, lá na cidade de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, não é? A televisão era preto e branco, não é? A gente se comunicava indo à telefônica para pedir uma linha, para falar com o Rio de Janeiro, onde moravam meus pais, ou mesmo para falar com Bagé, onde morava a minha então noiva, que depois nós casamos, né? Rede nacional de televisão era algo que só acontecia nas grandes cidades. A gente tinha notícia por meio do rádio, que era o grande meio de transmissão de notícia, e vivia-se uma vida calma e tranquila. Isso mudou. Isso leva à insegurança, leva à inquietação, e os mares hoje são turbulentos. E para a gente entender o que acontece no Brasil, o que temos que fazer com o Brasil, nós temos que olhar para o mundo que nos cerca, olhar para a nossa América do Sul, para os nossos vizinhos, e chegarmos, não é, ao nosso país e às soluções, não é, que são conhecidas, mas que têm que ser conduzidas e enfrentadas com clareza, para que todo mundo entenda, com determinação para vencer os obstáculos e com paciência para negociar tudo aquilo que tem que ser negociado, porque aqui nós vivemos num regime democrático e as discussões têm que ser travadas, porque ninguém é dono da verdade. Isso é uma realidade que a gente tem que entender. O mundo do pós-Segunda Guerra Mundial, ele viveu até o início dos anos 90 sobre o equilíbrio de poder da Guerra Fria.
Equilíbrio de poder sempre foi uma forma que as nações buscaram para manter a paz, né? E quando a União Soviética, né, por não ter conseguido avançar economicamente, apesar de ter avançado tecnológica e militarmente, ela desmorona, né, surgem os Estados Unidos, né, como a grande potência, e todo mundo pensa, bom, acabou a história, os Estados Unidos vai ser o grande guardião mundial, vai ser o xerife, né, e a coisa vai andar desse jeito. Mas não foi assim que se passaram as coisas. Do outro lado do mundo, estava lá a China. Nos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, a China não foi a maior potência mundial. Ela sempre viveu sob a égide de dinastias, né? Ming, Huang, Quan. Teve um pequeno interregno entre 1912, quando Sun Yat-sen proclama uma república, e 1949, quando Mao Tse-tung vence a Guerra Civil, né? E em consequência... Perdão aqui. Desculpem. O Mao Tse-tung vence a Guerra Civil e, em consequência, assume a nova dinastia. A dinastia do Partido Comunista Chinês. É essa que governa a China atualmente, né? O que eu posso lhes dizer disso aí, né? A China, durante 30 anos, entre 1949 e 1979, ficou submetida, não é, às visões do Mao Tse-tung, não é, o grande salto avante, não é, a revolução cultural, e não andou. Morre Mao Tse-tung, assume Deng Xiaoping, e em 40 anos a China se transforma. Ela sai de uma economia rural atrasada para uma economia industrial e altamente tecnológica, e que absorve gente do mundo inteiro, inclusive gente de Jaraguá, né? Está lá na China trabalhando, tem uma empresa lá dentro, né? Então, essa ascensão da China, ela perturba os Estados Unidos, né? Ela começa a competir com os Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética se dissolveu, a grande herdeira foi a Rússia. A Rússia sempre foi um gigante, com problemas para descobrir o que ela era. Se ela era europeia, se ela era asiática, né? Grande parte dela está dentro da Ásia, uma pequena parte está na Europa. 10 anos depois da queda do comunismo, a Rússia ressurge. Ressurge com base naquela indústria que ela tinha, e mais uma vez com um novo czar, que nada mais é do que o Vladimir Putin. Ele é um novo czar. É outro país que sempre se acostumou a esse tipo de regime, né? Então é outro país que começa também a ameaçar a hegemonia. Temos a União Europeia. A Europa enfrentou guerras ao longo de sua história, e no século passado 2 guerras enormes que praticamente destruíram todos os países da Europa, né? A Europa consegue se reorganizar no pós-guerra. Os Estados Unidos faz um plano para reerguimento da Europa Ocidental, o Plano Marshall, né? O Plano Marshall, a termos de hoje, dariam em torno de uns 100 bilhões de dólares, né? Ou seja, 400 bilhões de reais. Isso é o que a gente paga de juro todo ano, tá? Da nossa dívida aí, que foi contraída por uma rapaziada que nos antecedeu, né? Então, lembre-se disso aí. Todo ano, cada um de nós aqui dá um dinheirinho aí para pagar um plano Marshall, e não temos nada em troca, tá bem? Muito bom. Então, a União Europeia é outra potência, né? Mas ela também está se degladiando com a saída da Inglaterra. A Grã-Bretanha, né, fez um plebiscito que achavam que ia dar não, e deu sim. E aí eu sempre me valho de uma frase do Bernard Shaw, um pensamento do Bernard Shaw. O Bernard Shaw dizia que tem 2 tragédias na vida. Uma é você não conseguir o que deseja, a outra é conseguir. Então, conseguiram, e agora estão com essa batata quente na mão. Como é que nós vamos sair da União Europeia? Como é que vai ocorrer esse Brexit? Então, temos o Japão, que se reergueu, né, ao final da Segunda Guerra, mas já é uma nação de gente mais velha. Estagnou. Existe um termo chamado japanização para a nação. Cresceu, 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 e a partir dali bateu no teto e não cresce mais. A União Europeia também, a Europa, a Alemanha, a França,
A população já é mais envelhecida. E por isso que a gente olha para o lado sul do Equador e vemos o nosso Brasil com todo o potencial e uma avenida aberta para a gente crescer e realmente ocupar o nosso espaço no mundo. Essa situação no mundo hoje gera uma tensão